Alô, pessoal, vocês estão no canal Toque de Torcedor Esporte Clube. Meu nome é Nilton Santos, sou repórter fotográfico profissional e eu peço a vocês que vocês possam se inscrever no canal, dar seu like, seu joinha, mas não deixe de entrar em contato com a gente para participar da resenha, que vocês realmente possam até ser o próximo a participar da resenha. Hoje eu estou aqui com dois baianos arretados, torcedores do Vitória. Estão ralando, estão ralando. Estou aqui com o Iorda, que é jornalista, e foi um dos que fez dos jornalistas realmente que participou e foi editor da revista do Vitória. Foi Iorda. Né? E estou aqui com Araripe, que é cineasta, que é roteirista. Cara, os caras tão tristes, cara, tão tristes, mas sabem tudo do Vitória. Vocês vão ver na resenha. E eu começo a falar o seguinte para vocês. Obrigado por vocês terem aceitado o convite. Obrigado. E eu começo a falar o seguinte para vocês. Que Vitória é esse, cara? Que time horroroso é esse do Vitória e que gestão é essa? Pode começar, Araripe? Por favor, acho que eu... Rapaz, eu acho que estamos vivendo um inferno astral. Apesar de eu não ser uma pessoa que é mística, nem que acredito em astrologia, mas eu acho que o Vitória desandou na sua poética, digamos assim, né? A partir do momento que o time perdeu uma série de identidades, certo? Que faziam parte da sua maneira de existir, certo? E foi tendo uma sucessão de gestões desastrosas, certo? Onde se perdeu espaço, principalmente no que era mais importante, que era ali sua divisão de base, bem administrada, certo? Verdade, Araripe, verdade. O domínio do seu espaço no Barradão como principal fator, né, de sua catalisação de torcida. Isso aí é um começo que, quando eu digo que é o inferno astral, a gente cai numa subjetividade, mas a objetividade é que o futebol vem se modernizando numa rapidez muito grande, certo? Tanto a nível de gestão, como de técnica, de tática e de estratégia, e que não está, né? O pessoal perdeu o tom, certo? Havia ali nos anos 90, 80, 90, 2000, o Vitória era um time que tinha, de alguma forma, uma política de marketing. Quando eu falo marketing, não é o marketing da mentira, nem, né? É o marketing que o esporte exige, né? O marketing que o esporte precisa estar ligado, porque marketing, o que é marketing? Marketing é você ouvir a demanda do seu cliente, né? É verdade. Então, nesse sentido, o Vitória precisava de mais ousadia para ir além na gestão e não soube, e evoluiu, na minha opinião, evoluiu em todos os sentidos. O time evoluiu na questão da sua imagem, evoluiu na questão de estar, vamos dizer assim, preparado para o próprio Barradão se modernizar, porque o Barradão ao mesmo tempo que é um santuário que serviu para fazer o time dominar, ser quase hegemônico durante 20 anos, ele também não se modernizou. Então, com a chegada da Fonte Nova, certo? O público não aguenta viver aquela maratona de ir para o Barradão, que aquilo é um negócio, cada vez que você vai para o Barradão, é uma coisa extraordinária você chegar ali, entendeu? Então, o equipamento foi ficando também, eu acho que o equipamento foi ficando defasado, né? Porque isso foi afastando mesmo a torcida. Afastando a torcida. Eu acho que, para começar, é isso que eu tenho a dizer. Depois eu tenho mais a dizer. Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite, Nilton, falar que é uma honra, né, estar com você, grande amigo de tempo. Você também, irmãozão. E com o José Araripe, né, que é um cara que eu sou fã, cineasta dos melhores que a gente tem.
E, enfim, concordo com a Araripe, né? Eu acho que o Vitória ele começou a se perder justamente quando teve uma das oportunidades, uma fase, na verdade, que foi ali até 2013, mais ou menos, quando o time tinha saído do buraco da terceira divisão, justamente quando Paulo Carneiro, que por acaso é o atual presidente, caiu na época com o Vitória, né? E aí o Vitória se reergueu ali com o Fênix mesmo, né? Das cinzas, né? Saiu da terceira divisão, montou um time, e aí um grupo que assumiu na época, né? Aí começou, o time subiu da terceira para a primeira, ou da C para B, da B para A, e assim, justamente aquela identidade, a torcida, né? O time que foi montado, era muito coração, as pessoas que assumiram na época, porque quando você assume um clube que está bem, é uma coisa, né? Mas você pegar um clube da forma que estava, foi uma das piores crises da história do clube, e aí o clube veio naquela ascendente, e aí chegou a ponto de 2013, que estava uma gestão de Alex Portela na época, uma gestão financeira fantástica, os caras sanaram todas as dívidas, eu estava até conversando isso com o Nilton em off, e aí o time montou um time muito bom na época, que quase ia para a Libertadores, ficou em quinto, que tinha o Max Biancucci, né, o Marquinhos, o Luiz Cáceres, o paraguaio, o Damião Escudeiro, o Dinei. Então, assim, nessa época que a gente deu 7 em um final de semana no Bahia, na Fonte Nova, 2 semanas da inauguração da Fonte Nova, tinha dado 5. Então, assim, aí o time foi pro Brasileirão, ganhou de todo mundo, fora, dentro de casa, fez uma campanha fantástica. E justamente o cara que foi um dos responsáveis pela gestão financeira do clube, né, que nessa época ele assumiu a presidência, e justamente com ele o time, a partir daí, 2014, se eu não me engano, que o time caiu, né? Subiu no ano seguinte, mas a partir dali o time começou a perder isso que ele falou, a questão da identidade, começou a várias místicas de perder no Barradão, que o Vitória não perdia para ninguém no Barradão, né? Isso na verdade foi um pouco antes. Aí, enfim, aí o time começou a se apequenar, e hoje, infelizmente, a gente vê, eu sei que é cíclico, né? Tenho que crer nisso, porque futebol é assim, né? Vários clubes passaram por isso. Claro, Né? todo mundo passa, é verdade. Ele vai sair, eu tenho certeza, mas assim, mas é temerosa a situação. A gente se apequenou de um jeito que nunca tinha visto isso, né? O Vitória, tão pequeno como é hoje, o time a ponto de perder em casa pro CSA, com todo respeito ao CSA, um time que não consegue ganhar uma partida fora em 17 rodadas de uma Série B. Então, é tenebrosa. Se olhar o elenco do Vitória hoje, eu não sei se Araripe salvaria alguém, talvez ele seja mais crítico que eu. Eu salvaria só o goleiro Ronaldo, que é da divisão de base, e você não vê um jogador da divisão de base, um jogador sequer, que você veja futuro, pelo menos desses que estão jogando esse ano entre os profissionais, a não ser Ronaldo, que para mim é o único que se salva. Então a situação realmente, eu sei que vai sair, mas é temerosa. É o pior time da história, um dos piores times da história para o Vitória. Nem quando desceu para a Série C, nem o time que subiu da Série C, ali eu vejo, porque você via uns 3, 4 jogadores bons que depois vingaram, alguns da base e tal. E hoje eu não vejo, sinceramente, fora esse exemplo que eu dei do goleiro Ronaldo, eu não vejo um jogador do Vitória que eu colocaria de reserva. Olha que o Vitória era um time que revelava vários jogadores bons pro futebol, cara. Vitória tinha uma base muito boa, cara. Tinha, não sei hoje. Era a principal característica do time. Hoje eu vejo até os 2 meninos ali, esqueci o nome de um, tal, mas eu não sei, outros surgiram também, quando chega no profissional não sei o que acontece, alguns garotos que foram revelados, né, tipo o Arthur Maia, que infelizmente faleceu com o Chapecoense, por exemplo, morreu com 24 anos. Ele era um fenômeno na base do Vitória, e aí depois o outro foi o Luan, que eu não sei se está no Palmeiras, onde é que está também, que era um fenômeno do Vitória, aí depois profissionaliza, some, enfim, eu não sei o que é que acontece. Enfim, essa é a minha primeira consideração também. Eu acho que tem um momento também que o Vitória se enfraquece, que é quando perde 2 campeonatos baianos, né? É verdade. Isso é coisa que não acontecia há muito tempo, né? Não sei. E quando perdeu, na verdade, foi para o Colo-Colo, exatamente. Isso. E também para o Bahia de Feira. Então, quer dizer, esses 2 momentos aí também foram porradas muito, né? Sem desmerecer os times do interior, porque até uma coisa legal, porque, por exemplo, no Rio de Janeiro, por exemplo, você não vai encontrar nenhum time do interior que tenha sido campeão carioca, né? Isso no Rio nunca aconteceu. E no Brasil quase inteiro acontece. Times do interior são campeões estaduais, que é uma coisa legal, né? É mesmo. São porque Paulo mostra um equilíbrio, né?
São Paulo já Verdade. teve até campeão brasileiro vindo do interior, É. né? Então é legal, é bom ver o Colo-Colo ser campeão, é bom ver o Bahia de Feira ser campeão, mas o Vitória, ele parece que teve um certo momento ali em que ele virou especialista em perder jogo para lanterna. Você consegue fazer uma estatística de quantas vezes o Vitória caiu sempre do mesmo jeito. E o que Araripe, deixa a gente mais preocupado, fale, termine, conclua. vale. Então, eu estava até falando em E off a aqui, gente, vá, prossiga, depois eu falo. Fala, Ari, não é pode isso. falar. O que está me preocupando no momento, é o que a mesma coisa que você falou, é que nós estamos perdendo, está novamente nessa mesma batida, perdendo para os times que estão mais mal colocados na tabela e que vão jogar no Barradão e que a gente perde para eles lá dentro. Ou seja, a gente está reeditando os piores momentos que fomos para a terceira divisão, que O é time, sempre time assim. não, o time Ou não tem quando a gente cai força, para a né? segunda, O time não tem força, né, Ari? diga, É um time Jordão. fraco, né, cara? É, Justamente o que eu estava falando com o Niltinho aqui em off, antes de a gente começar a transmissão, é que eu estava olhando que a gente está falando sobre a colocação do Vitória, que está em 13º colocado na Série B, a 2 pontos da lanterna. E o próximo jogo, é isso que eu falei, eu tinha até comentado com ele, é o Botafogo de Ribeirão Preto, que se eu não me engano é o vice-lanterna. É o Então isso é vice-lanterna. que mais preocupa, exatamente, essa é que preocupa. Por exemplo, o Cruzeiro vinha se ganhar 6 ou 7, aí pega o Vitória, o CSA, a mesma coisa, dentro do Barradão. Teve outro, eu acho que foi o Confiança, que não tinha ganhado nenhuma, aí vai pro Barradão, eu acho que foi. ganhou e empatou do Vitória. Então tem essa síndrome que eu não sei de onde veio, que infelizmente, antes Eu para um fa- Corinthians, para um Flamengo é. ganhar no Barradão do Vitória, não ganhava, não. Vou te fazer a pergunta. Quem montou esse time que está aí? Quem foi que montou? Quem é o diretor de futebol mesmo, Arari? Do Vitória, para ser sincero, não muda todo dia. Rapaz, Como é que o cara monta um time desse, brother? A gente sabe, não sei não. assim, a gente sabe Eu sei que assim, Paulo Carneiro sempre tem muita influência nos times que o Vitória montou desde das gestões anteriores, então eu creio que tem muito dedo dele. E de onde veio essa galera é, aí, não, Paulo Carneiro, sinceramente. esse presidente, né, que o time caiu com ele, né? Exatamente. Agora ele está no comando de novo. Isso. Agora também tem que dar mérito. Ele foi o cara que levantou o É um Vitória cara nos que já anos foi. 90. Ele tem muita história, tem muitos méritos com Vitória, mas ultimamente foi ultrapassado. Para mim ele é ultrapassado. Ele tem um Ah, estilo. mas Teve um é, jogo da cara. Copa do Brasil que o Vitória perdeu para o Ceará, num jogo até muito equilibrado, até certo ponto e tal. E ele foi invadiu o campo no intervalo para querer bater o jogador, porque o É, jogador era do Bahia, fez isso aqui. Então, assim, esse tipo de coisa não existe mais no futebol. não É um existe mais. retrocesso, é coisa. Não tem. É inadmissível, Não, e não ele é o time da é grandeza do um cara Vitória para ser feito. defasado. É um, concorda, Ele Aripe? é ele é o estilo coronel, certo? E esse estilo já não cabe mais no Não futebol. dá mais no O estilo futebol. Tu Não, coronel. falou não, não. tudo, Araripe. Você falou tudo. Esse estilo não cabe mais no futebol. O esporte não dá mais essas pessoas. Cara, hoje, o futebol, tem que ser comandado por pessoas que têm visão, o cara que tem que fazer uma boa gestão. Não dá mais para esses caras. Essas E que tem pessoas são equilíbrio, né, Nilton? ultrapassadas. É. E não tem equilíbrio emocional, ainda tem isso. Além de ser ultrapassado, de estar completamente fora da validade, ainda tem isso, essa questão emocional, de valentão, ainda E é preocupado. arrogante. Ele é Isso. arrogante, ele é alinhado com o pior da política brasileira, entendeu? Faz questão de ficar rotando isso. Ou seja, é um perigo. Eu acho que é um perigo, Cara, porque no não momento que o dá, bro. Brasil está se afundando nesse autoritarismo, nosso presidente, certo, é um representante assim aguerrido desse pensamento. Isso é assustador, entendeu? Meu Deus, Exatamente. brother. Agora, E como agrediu o ele jogador teve do muitos Fortaleza, que mandou pro méritos, cara. como ele teve muitos méritos,
ainda tem uma reserva com certa parte da imprensa, com certa parte dos torcedores, porque é o valentão, entendeu? Mas ele não tem esse espaço por mérito, ele tem esse espaço por medo. Os caras têm medo de falar a verdade. Aí, então, ele continua com essa arrogância e esse achando que é o poderoso. Porque uma coisa que eu acho que muito importante aí é o seguinte, quando ele entra, ele passa a ser meio técnico do time. E isso não cabe, porque nenhum técnico, certo, consegue não desenvolver um bom trabalho sem ser técnico, de verdade. É verdade. Então, o técnico que entra num time e tem que ficar o tempo inteiro pisando em ovos, porque quem manda não é ele no time, E o presidente vai presidente, chegar a qualquer momento e mandar, esse cara não fica inseguro. Então, você tem, né, começa com, se eu não me engano, com o Mancini, certo? Que é um técnico que funciona a médio prazo, na média ele funciona. Quando você for ver as médias de Mancini, são muito boas as médias. Então, é um mas o técnico Mancini ele tenta fazer um trabalho honesto, né, não, Laripe? Ele tenta fazer um trabalho honesto. E aí, você vê, aí acaba tendo resultado, né? Eu dou exemplo também, Exatamente. E outra coisa. Nilton, eu dou exemplo também do Geninho, né? Que começou o ano no clube, que é o técnico experiente. Isso. E mesmo com o time muito ruim, ele vinha ajustando, o time começou a andar bem. E aí, quando entra no meio da pandemia, ele demite Geninho e coloca um técnico chamado Bruno Pivetti, que era auxiliar de alguém e tal. E aí o cara não deu certo. E talvez ele goste desse perfil por isso, porque ele é centralizador e um técnico experiente, como o Geninho, como o Mancini, talvez nem aceitar esse tipo de coisa, entende? Eu creio, isso é uma conclusão minha, né? Pode ter a ver com isso também, essa Não, e escolha. minha Para trás do também. Barrocas. E onde eu ia chegar era justamente aí. Eu ia falar do Geninho, porque um time frágil, certo? Que tem um técnico super experiente como o Geninho, né? Que também não é só um técnico experiente, ele é um ídolo do Vitória, né? Um cara que foi um dos maiores goleiros da história do Identidade, Vitória. verdade. Ou seja, um técnico que já passou várias vezes pelo Vitória, vitoriosamente. Então, ele vem para lá, ele tem, querendo ou não querendo, ele é um paizão. É um paizão. Sentido, é um psicólogo, né, cara? O cara age até como psicólogo, Geninho. Exatamente. É um cara que a maneira como ele fala, você vê como ele é ponderado, como ele é equilibrado, coerente. né, Você, equilibrado, e estava dando resultado. O time estava começando a ficar organizado, mesmo porque quando você tem jogadores não super talentosos, mas você tem um técnico que organiza a equipe, né, taticamente, tecnicamente, você tira leite de pedra. É possível ver times aí no mundo inteiro, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, times que são medíocres, no sentido médio, mas que com uma boa disciplina e organização, joga bola. Claro, você joga consegue bola ver. E não passa vexame. E outro no ponto caso também... de tirar... conclua, desculpa. Tirar Geninho na pandemia, só para fechar, tirar Geninho na pandemia, eu achei uma burrice e a prova está aí, está o resultado que está. Geninho já está lá no Havaí. No Havaí, né? Havaí. Recuperando o Havaí, né? Inclusive, a gente perdeu para o Havaí em casa. Exatamente. A gente perdeu para o Havaí em casa. Isso aí. E ainda tem outra questão, assim, não desmerecer, até para não ser injusto, os técnicos, tanto o Barrocas quanto o Pivetti, o Bruno Pivetti. Mas assim, você pega um cara que está em início de carreira, que está começando, você coloca num time que está carente de tudo, né? Jogadores ruins mesmo, um time ruim, um time que estruturalmente está descredibilizado, né? Porque o torcedor não dá crédito ao bom tempo pelo que vem acontecendo. Então você bota um técnico desse num rabo de foguete, como se diz aqui. É complicado, né? O cara começando um time que está estruturado é uma coisa, que ele já vem ali de auxiliar técnico, aí sobe para um time ou começa uma temporada, mas você jogar no meio de um fogo desse, com todo respeito a eles, né? Não quero desmerecer o trabalho deles, né? São profissionais, mas assim, não são adequados para a situação que a gente se encontra, né? Agora, deixa eu fazer uma pergunta. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês, assim, estão vendo o time do Vitória? Vocês acham que esse time vai sair
acaba entre os 4 que vão subir? Ou vocês realmente vão lutar para não cair nessa ainda mais? Olha, Nilton, tem um grupo de Facebook que eu participo do Vitória. E lá atrás, no início do campeonato, acho que estava na primeira, segunda rodada, teve um jogo com o Ceará, esse jogo que eu citei, que o Paulo Carneiro queria bater no jogador e tal. E aí eu fiz um comentário, eu falei que esse time do Vitória era um time mediano, um time muito ruim, que infelizmente a gente estava no nível de times, com todo respeito, do CRB, do Náutico, né? Que aí falei que a gente ia brigar no meio da tabela, né? E aí me crucificaram, falaram que eu era ia lá pro outro time, pra Sardinha, né? Não vou nem falar o nome aqui, não. Lá, e que eu era torcedor da Sardinha, que eu não entendia nada de futebol e tal. E só que eu fui até otimista, então assim, eu fui até muito otimista, né? Você vê onde o time tá hoje, a gente tá na metade do campeonato. Então eu acredito, assim, eu temo muito para não cair, assim, eu creio que não caia, eu creio que a gente fica ali no meio da tabela, que a gente escape, mas eu não tenho nenhuma esperança, absolutamente nenhuma, não só pelos resultados, não só pela pontuação que a gente não deixou de fazer, mas pelo time, não tem Não função. tem time, não tem time. Concordo com você. Tem uma contradição incrível. A contradição maior de todas é a seguinte: o Vitória, todas as vezes que o Vitória teve grandes passagens de invencibilidade no Barradão, que foram muitas, o Vitória não conseguia vencer fora de casa, né? Então, nas competições nacionais, tirando Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, nosso problema era sempre esse. A gente não conseguia vencer fora de casa. Às vezes, não conseguia nem empatar. Então, se você fazer um retrospecto, você vai ver que a Vitória teve grandes campanhas dentro do Barradão, mas quando saía, perdia. Nos últimos anos, a gente começou a ganhar fora e empatar fora. Exatamente. Nesse mesmo campeonato, nós estamos fora. Mas empatar fora, você ganha 1 ponto. É verdade. Certo? E soma muito. Você perde 3. Então, tá acontecendo isso como se fosse uma inversão de perspectiva, de valores. Inclusive, Araripe, você falou a coisa certa, né? Aquele campeonato que eu comentava também com o Nitinho aqui antes, de Marinho, que era Mancini o técnico, né? Que a gente tava, o da Série A, que a gente estava para descer. Aquele time era bom, hein? Aquele time era. Então, aquele time ganhava fora de casa. Ele ganhou do Corinthians fora de casa, ganhou do Internacional fora de casa. Então, assim, você falou a coisa certa. A gente perdeu um monte de ponto no Barradão, mas em compensação a gente ganhou fora. E assim, eu falo de uma parte do campeonato que Mancini pegou, que a gente estava muito ruim. Então, dessa parte é que eu conto. A outra eu vou descartar porque ali ia descer. E Mancini recuperou o time, né? Mancini e Marinho. Quer dizer, não lembro se foi o mesmo campeonato. Nós fizemos o segundo turno de campeão. De Libertadores, de campeão, exatamente. Foi mesmo. E a gente ganhou mais fora do que dentro. Pô, o time de vocês tocava horror, cara. Tocava horror mesmo. O time de vocês era bem. O time do Mancini, assim, o que me vejo, eu sempre lembro do Mancini. O time dele era muito bem montado, cara. Muito bem montado. Cara, jogar aí na Bahia contra o Vitória era um terror. E Vitória fora também jogava bem fora, cara. Jogava bem fora. Pô, rapaz, vou falar uma coisa para vocês. Vitória e o Bahia são 2 expressões do futebol nordestino, cara. Aí você vê o Vitória nessa situação que tá, dói o coração. Dói o coração. Imagina da gente. Cara, porque você gosta de futebol. Eu sou vascaíno, mas eu sou apaixonado pelo futebol. Se tiver de falar bem do Flamengo, eu vou falar. Para mim não me importa. Eu sou apaixonado pelo futebol. Aí você vê o Vitória nessa situação e tu vê o Bahia nessa situação que está o Bahia, que estava lá embaixo, já está saindo, e o cara fazendo uma boa gestão, porque um puxa o outro. Quando o Vitória está bem, o Bahia faz tudo para estar bem. Aí você vê o Bahia na primeira, foi nessa campanha ali, já está dando uma reagida, e tu vê o Vitória na situação que está, dói demais, mas dói pela camisa, que é um time que tem camisa, cara. Não dá, brother, é um clube que tem camisa. Hoje, verdade. O recall, quer dizer, o retorno, o recall, a memória do Vitória, ela ainda é muito forte na mídia. Eu presto muita atenção a isso, quer dizer, a duras penas, o Vitória conseguiu criar uma imagem forte com a mídia esportiva do país. E toda vez que um comentarista, um cronista do sudeste do país
faz um jogo do Vitória, tanto seja na Série B, você percebe um maior respeito e um maior conhecimento sobre a história. Ou seja, o Vitória ainda tem uma imagem, certo? Que foi construída nos últimos Claro, 25 anos, claro. que praticamente, ou seja, gerou um afeto, né? Essa quantidade de jogadores maravilhosos que o Vitória trouxe para o Brasil, Dida, Júnior, né? Até os mais recentes, né? Davi Luiz, Hulk, Cara, isso aí. ou seja, uma quantidade fantástica de bons jogadores, certo? Tanto no top como uma média também, que foram pelo menos uns 20 grandes jogadores, você poderia listar. Isso trouxe uma imagem que ainda dá tempo de recuperar essa imagem, certo? Verdade. Como o E outro, Bahia agora outro... conseguiu, depois Isso. de... Tá sem áudio. Fala. Agora voltou. Vocês estão me ouvindo? Não, estou vendo. Eu não estou ouvindo o Araripe. Ah, sim, tá. Então, inclusive... Não, eu parei porque você... Ah, sim. Inclusive, teve um fato, né, que aconteceu nos anos 90, porque desde 92, ali quando o Vitória foi vice-campeão para o Palmeiras, né, 93 perdeu o Palmeiras, naquela época o Vitória ali começou, de 94 para cá, ele cresceu bastante, muito, muito mesmo. Foi com o Barradão e uma série de jogadores revelando e tal. E aí o Vitória ficou aí umas 2 décadas, né, à frente do Bahia em tudo. Em absolutamente tudo, em questão financeira, de jogadores e tal. E o Vitória ganhou muito torcedor nesse período, né? Muitos torcedores, filhos de torcedores do Bahia, passaram a torcer pelo Vitória, pelo que o Vitória estava jogando e tudo. E hoje eu temo muito que, eu creio que esteja acontecendo o inverso, né? Inclusive, assim, eu tenho um filho de 10 anos, que é Vitória, obviamente, mas que eu tenho blindado. Você que lembra do filme, você que é da área, A Vida é Bela, você lembra? O cara tá no campo de concentração, suas devidas proporções, né? Ele vai, ele esconde o filho, eu tô fazendo o mesmo, meu filho pega outro, meu filho anda de skate, eu tô desinteressando ele no futebol, até que esse tenebroso passe, até que volte ao pra ele normal. voltar, exatamente, porque se eu tô assistindo o jogo, ele tá do lado ali, pô, no pau tomando pau de confiança, tomando pau de CRB, tomando pau de, não sei, do Operário, pô, aí não dá, o moleque vai mudar de time. E pior que vai pro inimigo, pro rival, então tem que blindar. Você blindou! Ele não tá nem me ouvindo. Você blindou! Mas ele é Vitória. Não é? Ele é Vitória, então... Esse é ótimo, esse é ótimo. Mas porque fez sério, bem. senão vai torcer pro rival, pô. Vai mesmo, eu não vai quero mesmo. isso, é uma tragédia na família. Aí seria Não, uma cara, tragédia familiar. eu falei agora com o pai, ainda uma resenha que eu tenho aqui no canal, que é a conversa de pai e filho. E eu conversei com o pai que era Vitória e o garoto era Bahia. 10 anos. Aí, imagina. 10 anos. Imagina, não. E sabe o que aconteceu? Aconteceu exatamente isso. Ele levou o garoto para ver o jogo do Vitória, o Vitória começou a perder. Na pelada, lá na baba dele lá, os caras eram Bahia e ficaram pedindo pro garoto torcer pro Bahia. Isso. O garoto, desiludido com o Vitória, passou a ser Bahia. Eu conheço vários que os pais são Bahia e torcem pro Vitória justamente por esse período atrás, né, de ascensão do Vitória. Então é um fato mesmo. É verdade. Tem que blindar, aqui em casa é blindado. Bloquear os no fanatismo, no futebol fanático, né? Essas coisas são muito rígidas. Mas como você gosta de futebol como, vamos dizer assim, uma arte, um esporte, eu, por exemplo, eu me considero uma pessoa tão viciada em futebol que eu paro na rua para assistir uma pelada e fico lá assistindo. Que barato, então, que barato. O meu problema com o futebol, eu gostaria de entrar numa espécie de AA de futebol. Eu já até escrevi um roteiro sobre isso. Caramba, que barato isso, Arari. Eu gostaria de fazer um tratamento para eu largar de ser viciado no futebol. Essa é muito boa. Porque cria uma dependência absurda. E é a dependência que eu tenho do Vitória. O Vitória é como se fosse um marido que bate na mulher, e eu sou a mulher. E eu estou sofrendo violência doméstica, ano atrás de anos, certo?
Essa é ótima, Araripe. Eu volto para o lar todo sábado, toda terça, toda sexta, e eu volto para apanhar desse miserável. Pô, Araripe, Né? isso que você falou aí, cara, isso dá um texto lindo e maravilhoso, cara. Que texto lindo! Tu falou, pô, que esse pouco tu falou, é um texto lindo. Cara, que impressionante, Araripe. Que coisa impressionante. Mas que isso você é uma falou verdade, aí. cara. É uma verdade, é um sofrimento terrível, é uma coisa que, cara... É Por que é paixão, né, que... Araripe? Agora, Futebol é uma paixão. na minha origem, eu nasci no meu playground, foi um estádio de futebol. Né? Inclusive, eu estou agora aqui em Itabuna fazendo um trabalho, mas eu nasci em Ilhéus e eu nasci parede e meia com o estádio como Mário Pessoa. Então, o meu playground foi o estádio. E depois meu pai era um cara ligado em eletrônica, que botou a televisão na cidade. E aí eu conectei o futebol do estádio com o futebol da televisão. Então, eu sou duplamente dependente, viciado. E isso gerou um roteiro que eu escrevi recentemente, que é para ser filmado em Buenos Aires, numa disputa entre Boca e River, que um grupo de pessoas dependentes de futebol, cada um com o seu problema, um é um ex-juiz, o outro é um corrupto, o outro é um cartola, o outro é uma mulher, não sei o que. São 11 personagens que se reúnem numa área de futebol. Certo? Pô, que legal, E bacana. eles estão ali sofrendo horrores porque não podem ver a final do jogo. E aí falta luz, está chovendo muito, falta luz. Quando a luz volta, o psicólogo foi assassinado. Eita. E aí começa o filme, chegam os policiais e o filme todo é o inquérito ali acontecendo, os interrogatórios, e a gente vai conhecendo cada personagem e a ligação dele com o psicólogo, as tramas ali todas voltadas para... Mas, de vez em quando, alguém quer saber como é que está o resultado do jogo. Isso vai criando também uma... Você tem que tirar esse pessoal aí de Boca e coisa, tem que meter um com a camisa do Vitória, viu? Você tira um Boca ou tira um... Bota um com a camisa do Vitória, porque, meu irmão, vocês estão... olha aqui. Mas eu pensei em fazer... Falei, ó. Eu pensei em fazer isso na Argentina, porque... Fale. Prossiga, conclua. Não, é isso. Eu pensei em fazer na Argentina, porque lá eles, por incrível que pareça, eles têm uma... O argentino ele é muito mais passional que o brasileiro, né? Assim, dramático, né? Eu acho. E eu já vivi umas situações lá, e amo o cinema argentino, acho muito bom, e já vivi umas situações lá de futebol. Então, eu quero fazer esse filme em Buenos Aires. Se Deus quiser, eu vou fazer. Então, eu ia falar que, assim, pelo menos a gente tem uma sorte em relação a esse confronto, né, com o Bahia, com o rival, Bavi, nessas fases ruins, porque, assim, todas as fases ruins que eles tiveram, a gente estava bem, eles eram saco de pancada. Mas é sério, a gente, por exemplo, a mais recente, que a fase era o contrário, que não estava nem tão ruim no fundo do poço como a gente está. E, assim, a gente tá 2-7 na Ponte Nova, 5... E era 6, era 4, eram muitas goleadas que a gente dava. E isso eles não fazem com a gente, apesar da situação que a gente está. Não é verdade? Eles ganharam 3 campeonatos seguidos. E o maior placar mais elástico que eles fizeram foi 3-1. Não é? E no resto é 1-0, 2-1 tal. Pelo menos isso, né? Essa felicidade pontual, eles não estão tendo que a gente tinha, de humilhar mesmo. Chegar lá e tome 7, tome 6, 4, 5. É por isso que ele realmente... Eles não aproveitam isso. Quando ele vê vocês nessa situação que vocês estão, eles ficam felizes. Porque a rivalidade, isso é bom, né? A rivalidade é bom. É natural, a gente ficava também, a gente fica também, vamos ficar quando eles voltarem a ficar ruim e se inverter. Mas a questão é que eles nunca aproveitaram pontualmente nesse aspecto de goleada, né? De massacrar, porque assim, nesses 5 anos que o Vitória vem penando com isso, aproximadamente 5, 6 anos, eu acho que o placar mais elástico que a gente perdeu foi um 3-1.
E quando a gente tava Ó, só em... Jordan, Oi. Jordan, e nós estamos no laço. Vai estourar meu tempo aqui. Vai estourar, vai estourar. Olha aqui, Certo, certo. foi bom Tá. falar com vocês. Amei falar com vocês e torço para o time de vocês voltarem para a Série A, porque a camisa de vocês é linda e maravilhosa e tem uma torcida apaixonada. Por isso que eu peço, assim, torço muito por vocês voltarem. Vocês foram o primeiro time da série B que eu estou conversando. Um beijo no coração de vocês. Obrigado por vocês terem aceitado o convite. Foi uma honra, Obrigado. Niltinho. Foi uma grande honra. Muito obrigado a você. Parabéns. Eu tenho assistido os programas. Muito, muito bom mesmo. Um beijão para você, para a Araripe também. Foi um prazer enorme falar do Vitória sempre. A gente sai rápido de sair. Tenho certeza que a gente vai Araripe, virar. Araripe, obrigado, meu irmão.